Boa noite, boa noite. Quero trazer uma palavra da parte de Deus esta noite. A segunda parte da segunda vinda de Cristo. Nós estamos estudando a segunda vinda de Cristo. Já passei a semana passada a primeira parte. Agora vou passar a segunda parte da segunda vinda de Cristo. Você que está antenado aos amigos, avise os amigos para se conectar agora, porque nós estamos falando assuntos escatológicos à luz da palavra de Deus, do profeta Daniel, do profeta Jesus Cristo, que é o Sermão da Montanha, no capítulo 24 de Mateus, e do livro do Apocalipse, que está relacionado à revelação das últimas coisas. Então nós vamos discorrer. Quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, capítulo de número 24 de Mateus, versículo de número 6 e o versículo 7. Vamos ler a expressiva, inerrante, poderosa palavra de Deus, que diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nações e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Falou essas palavras o Senhor Jesus Cristo, profetizando no Sermão da Montanha, falando o que viria a acontecer desde o momento da abertura do sétimo selo. O primeiro selo do cavalo branco começou a se abrir na história de Cristo, na história onde se origina o nascimento de Jesus e desenvolvimento da evangelização, a explosão do evangelho conquistando os mundos, corações humanos, e a terra ficou cheia da sua glória. Aleluia. Então nós vamos aqui discorrer um pouco desse momento. São no nosso relógio 20 horas e 24 minutos. Vamos lá. Ao longo da história houve 13 anos de guerra para cada ano de paz. Estou recapitulando um pouquinho aquilo que eu falei Obrigado, irmão Rádio Omar. Obrigado. Avisa os outros que nós estamos aí. Esse é um grupo do povo de Deus que gosta de aprender a Bíblia. Desde 1945, após a Guerra Mundial, o número de guerras aumentaram vertiginosamente. Registram-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. Quer dizer, antigos impérios desapareceram e novas nações surgiram na terra. A despeito de milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos foram denominados de séculos de guerra. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas já morreram nas guerras. Segundo a pesquisa de Keishan Internationale Order Report, quase 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações é destinado à pesquisa de fabricações de armas. Falamos de paz, mas procuramos guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas de guerras. Poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública, da moradia do terceiro mundo com esse dinheiro. Veja bem, o mundo está encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que tempo de paz. A aparente paz do Império Romano foi subjugada por séculos de conflitos, tensões e guerras sangrentas, matando cristãos e judeus. O século XX foi banhado como o século de guerra. Foi
inaugurado um século de muitas guerras. No século XX, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, em 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram trucidadas na Primeira Guerra Mundial, 17 milhões de soldados civis perderam a vida. Ninguém podia imaginar que o mesmo palco dessa barbárie, 20 anos depois, explodisse outra guerra mundial na proporção muito mais ampla e devastadora, conhecido como Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. É história que faz parte da escatologia no acontecimento do relógio escatológico de Deus. A Alemanha matou cerca de 21 milhões de pessoas. No final da guerra, entre 160 milhões e 180 milhões de judeus alemães terão sido mortos nos genocídios executados pelo regime nazista. No Holocausto, as vítimas ascendem aos 6 milhões de judeus e europeus mortos no genocídio nazista. Foi, obrigado, irmão Osias, Deus abençoe vocês. O irmão Marinho Gomes ali no Laranjal do Jari, Marinho Gomes, Deus abençoe vocês. No Holocausto da vítima, ascendem esse número que eu já falei para vocês. Foi gasto mais de $1 trilhão nessa Confederação Mundial para fazer guerras. Atualmente falamos de armas atômicas, nucleares, químicas, biológicas, armas biológicas. É o que nós estamos enfrentando hoje, a pandemia, o coronavírus ou Covid-19 é uma bomba biológica vindo da China, espalhando seu mundo, matando milhões de pessoas. E eu não tenho medo de falar aqui, nem de errar, categoricamente, profeticamente, que veio como uma bomba biológica chinesa. Veja bem, meus queridos, essa guerra, temos visto os irmãos lutando contra irmãos, uma tribo lutando contra outra tribo. Na Albânia, Ruanda, Bósnia, Kosovo, Chechênia, Sudão, Oriente Médio, são guerras tribais na África, guerras étnicas na Ásia, guerras religiosas na Europa. Em cada guerra erguemos um monumento de paz para começar outra encarniçada batalha para matar milhões de vítimas que são cobaias para a experiência científica. Os terremotos, primeiro, sinais da vinda de Jesus, aqui que eu falei, é da catástrofe, a guerra. Segundo sinais, é os terremotos. Mateus capítulo 24, versículo 7 diz assim: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Versículo 29 do capítulo 24 de Mateus diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. O que quer dizer isso, pastor Everaldo? Um abraço, desejo você ser curado, saia dessa cama em nome de Jesus, para a glória de Deus do Pai. Glória. De 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos na escala Richter 6.0. Mas de 1930 a 1960 houve mais 18 terremotos. De 1960 até 1979 houve 64 terremotos catastróficos, devastando casas, matando pessoas, milhões de pessoas. De 1980 a 1996 houve mais de 200 terremotos dramáticos. O mundo está maremotos têm sepultado cidades inteiras. Maremotos têm sepultado cidades inteiras desde do ano 79 depois de Cristo.
No primeiro século, quando a cidade de Pompeia, na Itália, foi sepultada pelas cinzas do Vesúvio, o mundo está sendo sacudido por terremotos, maremotos, tufões, furacões, tempestade. Em uma noite do ano 79 depois de Cristo, os habitantes da cidade de Pompeia e Herculano, que pertenciam ao então Império Romano, foram vítimas de uma das catástrofes mais famosas da história do primeiro século depois de Cristo. Em 1755, 60 mil pessoas morreram em um terremoto na Lisboa. Em 1906, um terremoto destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, província de Gansu, na China, foi arrastada por um terremoto. Em 1923, a cidade de Tóquio foi devastada por um terremoto. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto 9,5 da escala Richter, que deixou milhares de vítimas, morte de pelo menos 763 mil pessoas, milhões de pessoas mortas. Em 1970, o Peru foi arrastado por um terremoto. Nos últimos anos, vimos o tsunami na Ásia, destruindo cidades inteiras. De 2004 a 2020, vários já devastaram cidades inteiras. Vários tsunamis mataram milhões de pessoas, arrastando pelos escombros da força de água de uma grande onda, devastando, matando, depois trazendo epidemia para as pessoas. O furacão Katrina deixou a cidade de New Orleans debaixo das águas, nos Estados Unidos da América. Dezenas de outros tufões, furacões, maremotos, terremotos têm sacudido os alicerces do planeta terráqueo, destruindo cidades e levando milhares de pessoas à morte. No século XX, houve mais terremoto do que em todo o restante da história. O aquecimento do planeta, o aquecimento da camada de ozônio, o aquecimento do planeta está levando os polos a um derretimento que provoca grandes inundações em um ponto da terra e seca em outro ponto da terra. O Apocalipse capítulo 6 fala que as colunas do universo serão abaladas. Apocalipse capítulo 6 fala que as colunas do universo serão abaladas. Não é só da terra, é do universo. Estou falando do universo, onde o homem tem procurado uma habitação para se esconder da ira de Deus e não tem achado, porque o único lugar, o único planeta feito para a habitação do homem é a terra. Deus é sábio no que faz, colocou o homem para se proliferar e viver neste planeta terra. Glória a Jesus. Ele terá de enfrentar quem? O homem. O homem desesperado buscará fugir de Deus, se esconderá em cavernas e procurará a própria morte, mas nada nem ninguém poderão oferecer refúgio para o homem. Ele terá de enfrentar a ira de Deus, seja ele autoridade sobre a terra, seja ele rico, pobre, bonito, feio, sábio, ignorante, vai ter que comparecer ante o tribunal de Cristo para ser julgado e provar a ira de Jeová. Oh, glória a Deus! Ei, nesse tempo a natureza estará harmonizada, então as tensões vão acabar, a natureza será totalmente transformada. As fontes epidêmicas, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 7, ao contexto em que estamos vivendo hoje no mundo. Nações se levantarão contra nações, os reinos contra reinos, haverá fome, haverá terremoto em vários lugares, haverá grande terremoto, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis
e grandes sinais provenientes do céu. Virá através, pela permissão de Deus, que está assentado no alto e sublime trono, está no comando da história do mundo, está no comando da história da igreja, está no comando da história do universo. Ele enviará sinais dos céus à terra. Para que, pastor Emmanuel, aconteceu? Por exemplo, a fome é um subproduto de guerra. Como já dissemos, gastamos hoje mais de 20 trilhões de dólares com armas de destruição. Esse dinheiro daria para resolver o problema da miséria do mundo. A fome hoje mata mais do que a guerra. A fome mata mais do que a guerra. As pessoas estão preocupadas com a guerra. A fome está matando mais. Pessoas estão morrendo desnutrido, com fome, porque não tem dinheiro, não tem trabalho, está esquecido, isolado, indiferente, automaticamente na sociedade. No 34º presidente americano, do Iguel, ele diz assim, em 1953, disse: o mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas, ele está dependendo ou desperdiçando o suor dos seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas, a esperança das suas crianças. Nós gastamos um único avião de guerra, nós gastamos num único avião de guerra 500 mil sacos de trigo num único míssil. Casas novas para 800 pessoas daria para fazer. Veja bem, a fome é um retrato vergonhoso da perversa destruição da riqueza. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição das riquezas. Veja bem, enquanto os muçulmanos, muitos outros passam fome, enquanto as pessoas, muitos ricos por aí, comem, armazenam, comem o filé mignon, comem o camarão, comem o peixe, o filé do peixe. Outros estão comendo calabresa, comendo ovo, comendo salame, sei lá o que, bem baratinho, porque o seu dinheiro não dá. Mas vamos lá, a fome alcança quase 821 milhões de pessoas no mundo. Pesquisa da ONU. Crianças, idosos, com o rosto cabisbaixo, de vergonha, com o ventre vazio, pela dor da fome, estonteando, disputam com os cães leprosos, pirentos, sarmentos, os restos apodrecidos das feiras, jogados no chão. Enquanto isso, a epidemia está se alastrando, apavorando a humanidade. Hoje, o resultado da epidemia: você corre na farmácia para comprar um remédio que combate o vírus, por exemplo, do coronavírus, que é a ivermectina. Aí, antigamente vendia para qualquer pessoa, hoje não tem mais. Não se vende mais para qualquer pessoa, só se for uma receita médica. O governo estadual está manipulando as coisas. É a iniquidade que está chegando, pessoas sem amor, pessoas que não respeitam os teus direitos, nem as leis, nem tampouco a Constituição brasileira. Enquanto isso, a epidemia está alastrando e apavorando a humanidade. Gripes aviárias na Ásia assustam o mundo, e a mitose no Brasil mexeu com a nossa economia. A AIDS está crescendo e fazendo milhões de vítimas em todo o mundo. Cada dia surge uma epidemia. Ultimamente, em 2020, a pandemia, o Covid-19, tem dizimado, desafiando a ciência, deixando a humanidade perdida
perdida, pobre financeiramente, grandes lojas, empresários estão fechados, desesperados. Quem sabe mais tarde as pessoas vão tirar a própria vida, não vai ser o Covid que vai tirar, mas as pessoas vão dizer: eu quero morrer, e vão tirar a própria vida. Mas enquanto há tempo de busca a presença de Deus, Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E se você estiver seguro na promessa de Cristo, você será arrebatado juntamente com a igreja, e lá no céu riqueza não vai faltar. Aleluia, glória a Deus, isso é maravilhoso. Em 26 de março, de abril, 26 de abril de 2020, o mesmo levantamento também contabiliza o total de mortes em todo o mundo, a complicação do Covid-19, doenças causadas pelo coronavírus. No dia 26 de abril de 2020, morreram mais de 200.000 pessoas. Hoje, eu não atualizei essa pesquisa hoje, mas com certeza está quase duplicando. Estamos entrando numa espécie de funil na história. A descrição da segunda vinda de Cristo destacou-se em 3 características da segunda vinda de Cristo. Primeiro lugar, será repentino. Jesus vem repentinamente buscar a sua igreja. Vamos ler isso. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Cristo virá como um relâmpago, como o piscar do olho, a faísca de uma estrela e de uma pardejar da cauda do peixe que sai do mar. Pronto, já foi. Se você pudesse pegar a cauda do peixe, mas é rápido, já foi embora, é verdade? Então vamos aqui: ninguém poderá se preparar em última hora. Ninguém poderá se preparar na última hora para a vinda de Jesus Cristo. Por quê, pastor Mano? Quando o noivo chegar, será tarde demais para encher as lâmpadas de azeite. Viver despercebidamente é uma loucura. Viver despercebidamente é uma loucura. As pessoas estão vivendo despercebidamente. Como pastor Mano, hoje tem mais gente pensando em se eleger na desgraça dos outros para ser prefeito, vereador, do que lutar contra o coronavírus, não é verdade? Pessoas por aí já estão visitando uma sua agendinha por aí, querendo o seu status, querendo o seu nome seja ventilado. Estão interessados mais em seu status e não em cuidar das pessoas. A segunda vinda de Cristo apanhará os homens de surpresa. Esse dia não é óbvio. As pessoas estarão cansadas e casando-se e dando-se em casamento nos dias de Noé, diz a Bíblia. Estarão comprando e vendendo. Ou seja, os homens estarão envolvidos com as suas atividades sem levar a Deus a sério. Os homens não estão levando a Deus mais a sério. A sociedade secularizada empurrou Deus para a lateral da vida. Não quero mais Deus, eu quero ficar rico, eu quero ter um nome, a biografia escrita como homem ético, como homem de postura, como homem de conduta ilibada. Irmãos, o que importa é isso? Se você está vendo as pessoas a seu lado morrerem e você se importa com o seu egoísmo, com o seu eu, com a sua pujança, naquele dia você vai comparecer ante o tribunal de Cristo. Aleluia. Por isso o dia do Senhor para ele será como a chegada do ladrão. Preste atenção que essa palavra chegada do ladrão não é para a igreja do Senhor, porque a igreja de Cristo estará esperando Jesus. Todos os dias nós estamos esperando Jesus, mas tem muita gente, como eu falei aqui, estão casando e dando-se em casamento, cuidando das suas coisas, administrando sua empresa, administrando a sua riqueza, despreocupado com a vida de Jesus. Naquele dia ele vem como ladrão. Diz a Bíblia,
repetidamente surpreende, já meia-noite, o noivo chega. Você está pronto para encontrar-se com Ele? Em segundo lugar, será gloriosa. Gloriosa a vida do Senhor para os crentes. A vida de Jesus é gloriosa para nós. Vou ler Mateus capítulo de número 24, versículo 30, e diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo nas nuvens do poder do céu, com poder e grande glória. Vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. As nações vão ver, todas as nações vão ver. Eu frisei aqui um ponto que está saindo no Facebook, está saindo no Facebook, a imagem de Jesus solitária no céu, e as pessoas estão gritando: Ele está vindo, Ele está vindo. Saiba de uma coisa, que Jesus não vem do céu sozinho, solitário. Ele vem com milhares e milhares de anjos, miríades e miríades de anjos, vem com Ele. Diz a Bíblia aqui: a segunda vida de Cristo será pessoal, física, visível, audível e pública. Olha, a segunda vida de Cristo, Ele vem visível. Visível, que mais, pastor Emmanuel? Ele vem visível para todas as pessoas. Vou ler aqui a palavra de Deus que diz assim, e disseram: o mesmo Jesus foi assunto aos céus, voltará ao mesmo, o modo que subiu, sua vida será, que eles disseram: varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Deste mesmo modo que Jesus foi assunto ao céu, da mesma maneira ele voltará, como viram subir. Essa palavra não foram de apóstolos, não foram de discípulos, não foram dos anciões. Essas palavras foram de dois anjos, dois varões que desceram do céu e olharam para os varões galileus e disseram: varões, por que vocês estão olhando assim para o céu, como se Jesus nunca mais voltasse? Rapaz, da mesma maneira que ele foi assunto ao céu, ele voltará para vir buscar vocês. O cenário é visível, todo olho verá, ele virá sob o som de trombeta de Deus. Não haverá um arrebatamento secreto para só depois acontecer a vida visível. Não, ele não vem duas vezes. Ele vem secretamente, depois ele vem visivelmente. Negativo, ele só vem uma vez. Que a segunda vinda de Cristo, categoricamente eu estou ensinando biblicamente, ele virá acompanhado de um séquito celestial. Virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Ele descerá nas nuvens, acompanhado de seus santos anjos e dos remidos. Ele virá com grande esplendor e muita glória. Todos os povos que o rejeitaram vão se lamentar. Aquele será um dia de trevas e não um dia de luz para aquele povo que rejeitou a Jesus. Será um dia do juízo, em que sofrerão penalidade da eterna destruição. Glória a Jesus. Os poderosos da terra, conscientes das suas condições de perdido, se confiarão nos peitos, aterrorizados pela exibição da majestade de Cristo em toda a sua glória. O terror dos iníquos está graficamente descrito no Apocalipse capítulo 6, versículo de número 15 e o versículo de número 17. Glória a Jesus. Em terceiro lugar, será uma vida vitoriosa. Mateus capítulo de número 24, versículo 34, diz assim: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Jesus virá arrebatar a igreja, os anjos recolherão os remidos dos quatro cantos da terra, de uma ou outra extremidade dos céus. Agora nós vamos falar sobre os efeitos de Deus serão chamados. Como os eleitos de Deus serão chamados? Como os crentes serão chamados?
como você e eu, a igreja do Senhor, será chamada. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis, mortais, incorruptíveis, imortais, poderosos, glorioso, espiritual e celestial, porque não é mais da terra, é do céu. Glória a Deus. Semelhante ao corpo de glória de Cristo. Jesus, quando nasceu por obra e graça do Espírito Santo, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, mas ele recebeu um corpo humano igual ao nosso. Só que o corpo de Cristo não é o corpo do pecado. Já dizia isso o apóstolo Paulo, quando falou da seguinte forma, que ele ainda em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. O que é aniquilar-se? Sendo em forma, aniquilou-se, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era igual a Deus. Ao homem, diz a Bíblia, em forma de semelhança de homem. Seu corpo era semelhante ao nosso, mas a natureza divina idêntica à de Deus Pai. Por isso ele tinha duas naturezas, a humana e a divina, 100% Deus e 100% homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer aqui, em quinto lugar, será previsto vigilância. Mateus capítulo de número 24, versículo 42 a 44 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse contaminada, arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Os homens não estão esperando a vinda de Jesus. Os homens estão esperando ficar rico. Os homens estão esperando terminar a faculdade. Os homens estão esperando acabar a casa, acabar de fazer a sua mansão. Os homens estão esperando chegar o dia da eleição para ser eleitos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente. Os homens esperam posições humanas, mas a igreja espera o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vou tomar uma água aqui para nós prepararmos a conclusão dessa palavra, dessa segunda parte que nós estamos ministrando. A palavra de ordem de Jesus é: vigiai. Esse dia será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio, sem telegrama, sem telefone, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem e-mail. É preciso vigiar, é preciso estar preparado. Não sabemos o dia nem a hora, precisamos viver apercebidos. Certa feita perguntaram para o grande reavivalista metodista John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias aguardo ansiosamente a vida do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias eu aguardo ansiosamente a vida do Senhor Jesus Cristo. Uma boa resposta para aqueles que são salvos. Então, esse dia não pegará a igreja de improviso, porque estamos vigilantes e esperando ele voltar. O apóstolo Paulo encerra sua última epístola dizendo assim, falando que amava a vida de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora só me resta receber
a justa recompensa a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida gloriosa. O apóstolo Pedro também diz que devemos aguardar e apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deveríamos viver como que na ponta dos pés, aguardando ansiosamente a chegada desse dia glorioso, orando: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aqueles que andam em trevas serão apanhados de surpresa. Nós, porém, somos filhos da luz, devemos viver na santa expectativa da segunda vinda de Cristo. Nós somos aqueles nós somos aqueles que se embriagam, não somos filhos das trevas. Nós não nos embriagamos com as coisas do mundo, com a riqueza, com a cachaça, com o engano, com a mentira, com a política, com a dúvida personalidade, mas nós vivemos sóbrios, esperando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a vida do perverso é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. A vida do justo é como a luz da aurora, glória a Jesus, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Jesus termina seu discurso profético contando uma parábola acerca dos senhores que viajou e confiou seus bens aos seus servos, mas nas mãos de dois encarregados. Mateus, eu vou ler para você, Mateus capítulo número 24, versículo de número 45 a 51. Obrigado, irmão Miguel. Glória a Deus. Quem é, pois, o servo fiel, insensato, e quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhe dar alimento ao tempo devido? Feliz é o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau, e diga a si mesmo: meu senhor se demora, tarda, e então começa a bater em seus conservos, e a comer e a embriagar-se com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Obrigado, irmã Zila. Deus abençoe. A preparação para a vida do Senhor implica serviço com fidelidade. O texto fala primeiro do servo fiel. Ele cuidou com zelo de tudo, sabendo que haveria de prestar conta com seu senhor. Se o Senhor chegou e lhe galardoou com privilégios, depois ele fala do servo fiel. Este pensou: meu senhor vai demorar muito, então passou a espancar os companheiros e a comer e beber com os ébrios. O seu senhor então virá naquele dia em que ele não espera e o castigará com a sua corte, será como os hipócritas. Olha, a sorte dele será a sorte de um infiel, onde